Ou abre alas que eu quero passar. Olá, sou o professor Manuel e vamos ver hoje as marchinhas de carnaval. As marchinhas de carnaval que andaram até sumidas por aí e tem o pessoal tentando trazê-las de volta. Quando foi que foram feitas as marchinhas de carnaval, professor? Quando foi? Por que foram criadas? Olá, vou tentar decifrar isso aqui para vocês. Olá, sou o professor Manuel, aqui do Kaizen Reforço Escolar e vou tentar explicar para vocês o porquê dessas benditas marchinhas, principalmente as que nasceram no século XIX e no século XX. Quais foram as mudanças que houve nesse século XIX para o século XX? Abolição dos escravos, proclamação da República, né, com a mudança da monarquia, né, para o presidencialismo, para a democracia, né, para a República. Então voltamos também para a ideia de uma urbanização. Então as cidades começaram a crescer. E nesse ponto que as cidades começaram a crescer, começou a ter as grandes festas populares. Então começaram a ter as grandes festas populares, e dentre elas, obviamente, o carnaval. Vamos trabalhar o carnaval principalmente na ideia da Chiquinha da Silva, Chiquinha Gonzaga. Se você não sabe quem é Chiquinha Gonzaga, você vai ter que assistir um seriado da Globo. Professor, não assiste o Globo, ok, procura no YouTube, cara, mas tem um seriado ótimo sobre Chiquinha Gonzaga, tá? Vale muito a pena você assistir aquilo ali, está muito bem interpretado. Então olha também, né, vai ter no Wikipedia, vai ter em outros lugares também a biografia, provavelmente vão ter também livros sobre a Chiquinha Gonzaga. Pianista, compositora, musicista, uma das primeiras mulheres a ganhar realmente dinheiro, a ter sua independência através da música, né? Grava isso antes que alguém diga que foi a Anitta, né? Então foi ela, foi em 1877, depois de se separar de dois maridos. Olha que escândalo, cara. 1877 a mulher se separou de dois maridos, tá? Ela se casou muito cedo, se casou com 16 anos, se não me engano, fugiu do primeiro marido, se juntou com o segundo marido com 18 anos e depois ela se separou do segundo marido. Por causa disso, a justiça tirou os filhos dela, né? Os filhos ficaram com os respectivos maridos e ela morou sozinha por um bom tempo. Então a gente tem que ver esse tipo de situação. Olha só quando é que ela foi jogada e ela ainda conseguiu sobreviver da música, e mais do que isso, ela conseguiu ser a primeira mulher também a reger uma orquestra no Brasil, né? Quando ela conhece lá Carlos Gomes. Tem tudo isso em algum livro, deve ter, mas tem tudo isso também nos episódios do seriado que foi feito pela Globo. Tá? Você não quer dar dinheiro para a Globo, pelo menos tenta ver se tem no YouTube para você assistir. Então sim, ela foi uma grande musicista, ela foi uma grande pianista, e principalmente porque eu estou falando dela, porque ela fez essa marchinha que eu comecei a cantar aqui no começo, o Abre Alas, que eu quero passar, né? Foi um dos grandes sucessos dela, junto também com a música Atraente, tá? Ah, professor, ela conseguiu ficar rica? Não, não conseguiu ficar rica, mas conseguiu sobreviver disso aí, até, né, morrer de velhice ali por 87 anos. Essa ideia dos direitos autorais, toda essa luta que teve, tem muito a ver com a história da Chiquinha Gonzaga. Vale muito a pena você ir lá dar uma lida sobre isso aí. Então vamos voltar aqui ao carnaval. As pessoas começaram a passar a uma urbanização, a viver mais na cidade e ter essa ideia de que a cidade, né, não tinha uma cultura, vamos dizer assim. O interior tem aquela ideia das festas de quermesse, né, a festa da igreja. A cidade ainda não tinha esse tipo de grande festa, né? Havia os saraus, mas o sarau você tinha que ser convidado, o sarau você tinha que conhecer a pessoa, o sarau não era um lugar onde o povão ia. E esse lugar onde o povão ia começou a ser essas grandes festas populares, dentre elas, como eu já falei aqui, o carnaval. E para essas grandes festas populares não podia ter aquela música do sarau. Não podia ter aquela música, porque não era uma música que o povão teoricamente gostaria, uma música que o pessoal gostaria de sair por aí festejando com esse tipo de música. Então foram feitas as marchinhas de carnaval. Marchinhas de carnaval como essa de O Abre Alas que eu quero passar. Então essa marchinha do O Abre Alas é uma marchinha do eu, né, uma marchinha que fala da própria Chiquinha Gonzaga, e ela fala dela de um jeito lírico, obviamente. Ou abre alas que eu quero passar. Então quer dizer, saiam da minha frente, saiam seus problemas, saiam-se você que está querendo me impedir que eu me divirta, né? Então abram-se os caminhos que ela quer passar, né? Vamos, deixa eu ver aqui mais um pouquinho da letra. Eu sou da lira e não posso negar.
A lira aqui que ela está colocando é um sentido festivo, quer dizer que ela é da festa, ela é do povo, ela é daquela festa dali, ela é daquele sentimento de alegria, ela é daquilo ali. Então essa lira aqui não quer dizer simplesmente um instrumento musical, ela quer dizer isso que é da festa. Novamente repete, eu sou da lira, não pode chegar, ou abre alas que eu quero passar, abre alas que eu quero passar. Sou filha de algum, novamente, lembra que ela está falando dela mesma? Compositor de sucesso, ela mesma. Quem manda aqui sou eu, com certeza. Quem manda ali naquela marchinha, quem manda na música dela, quem manda, né, naquele carnaval, já que ela está dominando a música, é obviamente ela. E é ela que toca o bumbo. Se não der pra mim, que dê pros outros. Então por que ela está colocando esse se não der pra mim, que dê pros outros? Como eu já disse, ela foi, né, abolicionista, ela queria a república, ela também foi atrás dos direitos autorais, essa ideia de ter direitos autorais para os músicos, quando a música dele fosse tocada, eles recebessem alguma coisa, e por isso mesmo também ela foi perseguida. Já não bastasse o fato dela ter sido perseguida pelos divórcios, por não ser religiosa, todo esse tipo de coisa, por ser uma mulher sozinha, também era muito mal vista. E ela também defendia essas causas que também causavam um certo, vamos dizer assim, desconforto nas pessoas, causavam um certo desentendimento entre ela e as pessoas. Por isso que ela está dizendo, se não der para mim, que dê para outros. Tá? Várias pessoas que estavam sendo abolicionistas ou republicanas estavam sendo presas nessa época. Século XIX, século XX, lembra que como eu já disse a você. Então várias pessoas estavam sendo presas, então ela colocou isso no finalzinho da música. Não, se não der para mim, se eu acabar sendo preso ou alguma coisa pior, que pelo menos para os outros essa música, essa festa sirva. Então nós estamos aqui e analisamos essa música que foi provavelmente feita por Chiquinha Gonzaga. Muita gente afirma isso, que foi realmente feita por Chiquinha Gonzaga. Eu também já vi as, vamos dizer, provas que as pessoas veem, as explicações que as pessoas dão para que seja da Chiquinha, e elas todas me convenceram bastante, né? Também faz parte, é muito parecida com as coisas que a Chiquinha costumava compor. E eu também acho isso. Então sim, o carnaval foi feito praticamente nessa época. O carnaval, as marchinhas nasceram praticamente dessa época. Também numa época que o Brasil estava conturbado e tudo isso se refletia naquelas músicas, naquelas marchinhas ali. Principalmente a parte da urbanização. O carnaval foi uma grande festa urbana brasileira, que não poderia ter sido feita se a população continuasse como era, sendo basicamente 80, 90% rural. Sou o professor Manuel. Nos vemos aqui na próxima. Espero que você tenha gostado desse pequeno vídeo aqui sobre o carnaval. Vai ver, vai pesquisar sobre Chiquinha Gonzaga. Nós temos grandes compositores, nós temos grandes músicos que realmente vale a pena a gente rever a história deles e aprender, né? Ou ver pela primeira vez se você nunca viu, e aprender tanto com os erros como com os acertos e buscar inspirações dessas pessoas que tiveram realmente uma importância na história do Brasil.